Quando a gente começa a criar conteúdo nas redes sociais, independente de qual rede social seja, tá bom? Instagram, YouTube, rede vizinha, independente. A gente começa espelhando alguns formatos de conteúdo que já estão performando naquela rede social. E com o tempo vai chegar aquele momento, aquele espaço, aquela janela de tempo onde você começa a se sentir meio estranho. Sentir que não é mais aquele conteúdo que você quer criar. Parece que não encaixa mais. E isso é uma coisa muito boa, isso é um sinal de que você está amadurecendo como marca e que você não se encontra mais naquele formato que você pegou já feito, já encaminhado com o passar do tempo. Você vai evoluindo e vai sentindo que aquilo não comporta mais quem você é, né? Muito prazer, eu sou Moisés Origo. Nesse canal eu falo sobre posicionamento de marcas pessoais no mundo digital e sobre a criação de conteúdo dessas marcas nas redes sociais. Comigo isso aconteceu quando eu estava querendo me encaixar no segmento do design, que era web design, né? Eu falei sobre isso no vídeo passado, o vídeo que saiu ontem. E chegou um momento que eu comprei curso, comprei mentoria, comprei treinamento e não estava indo para frente, até que eu pensei assim, eu preciso me desafiar. E eu vi muitas pessoas, muitos designers, e aí essas pessoas, elas falavam que quando elas se desafiaram, elas conseguiram crescer muito, assim, um boom muito, muito grande, como se aquilo fosse um impulso, sabe? E aí eu pensei assim, eu preciso me desafiar. E aí eu fui lá para a capital, eu fiquei lá uns 2 meses, eu acho, 3, mas não deu muito certo, porque eu já não estava me sentindo bem naquele segmento, eu já estava sentindo que não era o meu lugar, o web design. É tanto que eu chegava a vender alguns designs de páginas, de landing page, e eu não confiava na minha entrega. Eu entregava uma coisa boa, de qualidade boa, mas eu não confiava que aquilo ia trazer o que o cliente estava sentindo, sabe? O que o cliente estava precisando. E aquilo acabava sendo comunicado no meu atendimento, aquilo acabava sendo comunicado na minha troca com o cliente, porque eu sou muito transparente, é um comportamento meu mesmo, é um pessoal. E aí, beleza, quebrei lá, meu nome sujou, eu estourei meus cartões. E aí quando eu voltei pro interior, né, que eu sou do interior do Ceará, eu voltei pro interior e aí eu senti que eu pensei assim, beleza, eu já tô no fundo do poço já. Tô sentindo que não é esse lugar aqui que eu quero estar, né, que era web design. Vou ver o que tem aqui para mim ainda. E aí eu lembro que eu acompanhava a... Eu vou colocar o nome dela aqui embaixo, não lembro muito bem o nome dela, mas ela é formada em publicidade e ela falava sobre a criação do branding de uma marca. E aí eu já estava meio que gostando muito, né? Eu já estava gostando muito desse assunto de posicionamento de marca, de branding, de identidade. Eu ainda não tinha chegado em identidade visual, mas eu estava gostando genuinamente daquilo. E aí eu comprei o curso dela, comecei a construir a minha marca, o pessoal começou a ver que tinha uma coisa diferente ali, os meus parceiros que estavam comigo já estavam, Moisés, estou gostando muito disso e tal, estou gostando muito das fotos, gostando muito do estilo, que foi mudando, realmente foi da água para o vinho. Inclusive foi uma das vezes que eu arquivei o meu feed e voltei criando com o meu posicionamento de marca, né? Da marca pessoal na época. E eu lembro que foi a primeira vez que eu parei para olhar e construir a minha marca mesmo de identidade verbal, identidade visual, tipografia e fontes. E foi a primeira vez que eu parei e olhei para mim mesmo, sabe? E eu senti que era aquilo ali que eu queria fazer, de verdade. E eu tô fazendo até hoje, né? E aí de lá pra cá eu fui comprando outro curso, comprei o curso do Pedro Primão, que é muito bom, inclusive, recomendo muito. E tô nele até hoje, acho que 3 anos que eu tô lá, vai fazer 3 anos, e eu tô vendendo cada vez mais identidade visual e as pessoas estão me encontrando cada vez mais pelos meus projetos de identidade visual. Isso é uma coisa muito boa. E eu fiz isso tudo, eu fiz esse resumo todo só para falar para vocês que eu tava em um lugar onde eu comecei a criar dentro do segmento de web design, daquele nicho, né, daquele local, daquele ambiente, consumindo as personalidades influentes daquele nicho, mas chega uma hora que a gente começa a sentir que não é aquilo, que não é aquele molde que vai fazer com que a gente chegue aonde a gente quer chegar.
É tanto que eu vi do jeito mais difícil, né? Do que eu testei agora, vai ou racha. Rachou, não foi. Mas eu consegui, graças a isso, eu consegui descobrir que o meu lugar é no branding, o meu lugar é na identidade da marca, né? É na estratégia da marca, na construção da identidade da marca. E é isso, quando a gente começa a sentir, eu acho que não é aqui, eu acho que não, esse conteúdo não está me comunicando, eu acho que eu tenho que ir para outro lugar, eu tenho que testar outra abordagem, eu tenho que ir para outra direção, falar sobre outras coisas. É muito interessante, já é um sinal que você está amadurecendo como marca, que você já está encontrando o seu lugar de fala. E o que acontece, tô dando uma pescadinha aqui para baixo, porque é aqui que o meu roteiro fica. O que acontece quando a gente não escuta a vozinha, aquela vozinha que está falando, não é isso, quero falar sobre outras coisas, quero explorar outras perspectivas, outros lugares. O que acontece quando a gente não escuta isso? A gente começa a matar a espontaneidade da gente, a gente começa a tirar o brilho que a visão, que os valores trazem para a marca. É tanto que na época que eu estava criando para web design, nenhum cliente me encontrou pelo meu conteúdo, ninguém conseguia me encontrar. E eu criava muito mais conteúdo, eu trabalhava de uma maneira muito mais refinada assim no design, sabe? Aquele design tecnológico. Eu nunca criaria aquele design. Na época eu estava criando porque eu não conhecia ainda a minha marca, não tinha construído a minha identidade visual, a minha identidade verbal e etc. Mas é isso, quando a gente não dá ouvidos para isso, para esse sinal, a gente só está adiando ainda mais a construção da marca, o despertar da marca para o mundo, sabe? Eu acho que se eu fosse resumir esse vídeo, se eu fosse resumir tudo e beleza, é só isso que você tem que saber. Claro que obviamente não é só isso, né? Mas se eu fosse resumir, seria que a sua voz aparece quando você para de seguir as normas, as regras que o mercado fala que é certo. Quando você começa a fazer isso e você começa a ouvir para a sua voz, para a sua intuição, claro que com várias camadas, com várias aspas, né? Porque a autenticidade é uma certa parte da espontaneidade, contanto que ela esteja encaixada dentro da estratégia da marca. Vou falar sobre isso em todo o vídeo aqui, você não vai ficar perdido. Quando a gente começa a ouvir o interior, o que move a gente, sabe? A visão que a gente traz para a marca. É quando a voz da marca começa a aparecer. Realmente é quando a voz da marca começa a aparecer. E toda essa jornada, toda essa caminhada vai contribuindo para a construção da marca, porque tem o storytelling da marca, tem o know-how, tem a visão, tem o que constrói a visão, né? Tem o que molda as crenças, os jargões, os símbolos, os signos da marca. E tudo isso é muito incrível. Quanto mais eu falo, mais eu vou lembrando de coisas e lembrando de camadas. Tem muita coisa que vai construindo e vai contribuindo para que o amadurecimento e a construção e a estrutura fique mais robusta, mais forte. E é isso, eu vou concluir esse vídeo relembrando o nome Pedro Primão, que é um dos grandes influenciadores, não no sentido da palavra influenciador, mas é uma figura, uma personalidade muito importante na minha jornada, na minha história como marca pessoal, que me ajudou a lapidar o meu produto, né, que eu vendo hoje. E tem eu não lembro, acho que é Isadora, porque ela usa muitas palavras tipo mademoiselle ou madre. Ela usa muitas palavras assim para se referir a ela mesma e aí eu acabei não memorizando o nome dela. Me desculpa. Eu acho que é Isadora. Mas, inclusive, vamos ficar atenta aí. Vamos fortificar mais o nome da marca. É uma pessoa incrível que tem muita bagagem. Que, inclusive, ela que ajudou o Pedro Primão a construir o método dele, né? Ela que me ajudou a despertar como marca. Enfim, essas duas figuras foram muito importantes para a construção da minha marca, que é hoje. E eu gostaria de saber de você aí do outro lado, qual foi a figura ou as figuras influentes no segmento que te ajudaram a chegar até aqui? E você está se sentindo bem ou você está querendo explorar outras perspectivas? Me conta aí nos comentários.